temos hoje um convidado muito especial, uma visita, que é o Dr. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que nos brinda com esta presença e também esta partilha que nos faz ao longo destes próximos minutos, numa conversa que certamente vai ser muito agradável. O Caminhão da Esperança tem sido uma ferramenta que tem tentado levar ao país um apoio, uma ajuda, não só ao Sistema Nacional de Saúde, mas a todos os territórios, no sentido de ajudarmos a ultrapassar esta crise gigantesca que nos está a assolar a todos na nossa vida económica, social, cultural e também, muito importante e particular, na área da saúde. E por isso nós vamos partilhar, mas antes quero agradecer ao Ricardo e contar-vos aqui rapidamente o envolvimento do Ricardo Mexia neste projeto. Isto nasceu de uma ideia que nasce em plena pandemia. Foi preciso criar uma equipa médica, foi preciso criar um protocolo e também um conjunto de parceiros que solidificassem o prestígio que isto poderia trazer ao território. E por isso, com o Alexandre Marques, desenvolvemos não só um protocolo, como uma metodologia de trabalho, mas houve aqui alguém que foi fundamental, essencial e muito importante na construção deste projeto do Caminhão da Esperança, que se transformou provavelmente no maior projeto totalmente direcionado para o combate ao Covid-19 ao longo daquele confinamento terrível que todos vivemos. E essa pessoa foi o Ricardo. Eu não conhecia, não tinha o prazer ainda de conhecer o Dr. Ricardo Mexia, mas transformou-se não só num amigo do projeto, num amigo pessoal, mas numa pessoa fundamental. Por isso, em nome de todos os parceiros que envolvem esta ação, em nome de toda a equipa do Caminhão da Esperança, queria começar por agradecer toda esta colaboração que foi preciosa, quer na criação da unidade. Seguramente vamos ter aqui um cenário difícil de ultrapassar. Digamos, a solução definitiva para a pandemia ainda está longe. Sabemos que pode passar ou pela existência de uma terapêutica segura e eficaz, que seguramente há toda uma indústria farmacêutica a trabalhar de forma muito afincada, e depois há aqui a imunidade de grupo, ou seja, seja atingida pela via natural, portanto, através da infecção na comunidade, atingirmos um nível suficiente para que a doença já não se consiga disseminar, ou, como sucede na maior parte das doenças em que atingimos a imunidade de grupo, através da via artificial, que é a da vacina. E, portanto, aqui também a indústria farmacêutica, também com um empenho muito grande, múltiplas equipas à volta do mundo, a tentar encontrar uma solução que seja simultaneamente segura e eficaz. E, portanto, temos aqui esta solução que, a surgir, ainda está longe e, portanto, vamos ter que nos adaptar aos próximos tempos com todos os desafios que isso acarreta e, portanto, esta segunda fase do Caminhão da Esperança também traz aqui uma componente importante, que é chegar às pessoas, não só nesta componente laboratorial, que agora não é da maior dimensão como já foi no passado, mas principalmente chegar às pessoas para lhes fazer chegar a informação, ou seja, de que forma é que cada um de nós pode contribuir para controlar o problema e para se proteger naturalmente a si próprio e àqueles que têm é próximo. E, portanto, esta questão de chegar às pessoas, e também não podemos ignorar aqui aquilo que é a colaboração da TVI enquanto parceiro comunicacional, não é? Portanto, nós, não só no contexto do caminhão, mas também noutros contextos, tivemos aqui uma colaboração importante dos órgãos de comunicação social e da TVI em particular, fazer chegar a informação útil às pessoas, para que elas adotem comportamentos seguros e saudáveis, e também não posso deixar de referir o nosso patrocinador principal, a Galp, que para toda a logística que implica montar uma operação desta dimensão foi também essencial. E, portanto, há seguramente outros parceiros também que tiveram aqui um papel-chave, todos deram o seu contributo e a expectativa é que isto não seja, digamos, o fim, é seguramente o princípio de uma colaboração mais vasta que seguramente irá perdurar no tempo para múltiplas oportunidades que vamos ter no futuro. E, portanto, fechando mais uma vez o círculo, muito obrigado a todos por aquilo que deram a este projeto e que continuam a dar, e que é seguramente muito merecedor de elogio e de agradecimento principalmente.
Tocaste em 4 pontos essenciais, Ricardo. Eu ia tocar neles e vou começar aqui passando a palavra à nossa rookie, à nossa médica mais nova, lá Inês. O Ricardo falou aqui num ponto que acho que é essencial, que é para nós definirmos muito bem. Nós temos 2 ações do Caminho da Esperança. Uma que foram 30 dias em que era uma equipa reduzida, de 14 elementos, muito fechada, muito focada na realização de testes. Depois temos esta, que já passou os 30 dias, ou está muito próxima de chegar aos 30 dias, e ainda tem mais 10 ou 12 dias pela frente. E está aqui num objetivo completamente distinto, que não a realização de testes, mas outro. Como é que tu, médica recém-iniciada no teu internato, como é que tu vês que isto poderá ajudar não só Portugal, a população, e como é que nós, os 4, estamos no caminhão e os nossos parceiros, podemos ir a ajudar também este Portugal? Olha, desde já, boa tarde, Alexandre. E começo por dizer que isto é uma honra. É uma honra para uma médica muito recém-formada poder participar nesta conversa e ainda poder participar num projeto de tão nobre interesse. E o que disseste é certo. Apesar de não fisicamente presente com o primeiro caminhão, acho que fiz aquilo que os portugueses fizeram, que foi seguir passo a passo, seguir diariamente aquilo que foi o trabalho do primeiro caminhão. Um caminhão surpresa, ninguém estava à espera que ele aparecesse. Este projeto tão interessante e tão essencial. O que eu acho é que o Caminhão da Esperança, o primeiro caminhão, funcionou como um pequenino balão de oxigênio. O Serviço Nacional de Saúde, os médicos, o país estava com receio daquilo que estava a acontecer, tínhamos medo. E o Caminhão da Esperança foi socorrer, foi prestar auxílio a pequenas regiões que precisavam dele. E acho que aí é que esteve o foco do primeiro caminhão. O primeiro foi testar, que era aquilo que o país precisava. Era de testes, havia receio de não sermos capazes, de não conseguirmos aguentar, e o primeiro caminhão veio exatamente socorrer e ajudar nessas alturas. O segundo caminhão, e não podia estar mais contente de poder fazer parte deste segundo caminhão, é mais uma vez uma honra. O segundo caminhão vem com uma perspectiva diferente. Estamos numa fase de abrandamento, numa fase mais avançada da doença, e este segundo caminhão vem com o objetivo de continuar a sensibilização, continuar a alertar, não perder o foco para a doença, para a sensibilização. Temos equipas de jovens na rua a distribuir panfletos, a alertar as populações para que não percamos aquilo que são as regras básicas, para que não nos esqueçamos do que estamos a fazer e achemos que a doença já passou. E acho que é mesmo isso. Acho que o Caminhão da Esperança está no sítio certo, à hora certa, a fazer aquilo que é certo. E eu acho que é isso. Maravilhosa a tua introdução. Luís, nós temos falado sobre a mortalidade associada às doenças crónicas. Aliás, tivemos uma notícia que é má, sempre que falamos em morte, está associado a um peso negativo. Tivemos no mês de julho com o maior número de mortes associadas, onde o coronavírus explica apenas 1,5% em Portugal. Portanto, temos aqui um aumento muito grande. E eu conversava com a Inês há pouco, que ela vem do Hospital de Braga, e que as urgências começam agora a ficar mais lotadas, não é? Com mais gente, porque tem muitas doenças crónicas a descompensar. Do teu ponto de vista, Luís, estas descompensações de doenças crónicas, como é que nós podemos fazer para evitar isto? Que conselhos é que nós devemos dar à população? E também tentarmos arranjar, existem aqui algumas razões pelas quais isto aconteceu. Se tu pudesse dar, por favor, a tua opinião sobre este assunto. Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigado pela tua apresentação. Eu acho que nós podemos explicar este facto e este aumento de uma perspectiva multifatorial, com diferentes majorações, não é óbvio, mas de forma multifatorial. Acho que é importante nós salientarmos a dificuldade que existe, por vezes, no acesso
aos cuidados de saúde primária. Depois, podemos também salientar que muitas vezes, e tu falaste muito bem nas patologias crónicas, a ausência da toma da medicação por parte dos utentes. Eu penso que também existe uma componente que nós podemos falar, principalmente numa fase inicial, no receio generalizado, principalmente na população mais idosa. Nós podemos referir exatamente o receio que os utentes teriam em deslocar-se, porque por tudo que estava associado, muitas vezes por alguma desinformação que existia, e eu penso que uma das medidas mais importantes são exatamente o retomar desse contacto que deve existir nos pacientes com patologias crónicas, o retomar de contacto com os seus clínicos, com as suas unidades de saúde, para que esse gap que existiu na falta de toma de medicação deixe de existir. E eu penso que estas serão algumas das situações que podem justificar este aumento que existiu na taxa de mortalidade, a maior, como sabemos, nos últimos 10 anos. Obrigado, Luís, pela tua intervenção. Eu quando olho para a pirâmide, eu vejo, para a pirâmide de novos casos, nós conseguimos ver e identificar muito bem quais são, em volume, em número absoluto, os estratos etários onde o vírus está mais presente. É fácil, são aqueles que são a população ativa, portanto, entre os 25 e os 50 anos é onde tem o maior número de novos casos. Contudo, quando olhamos para a pirâmide da mortalidade, nós vemos claramente um aumento de mortalidade na população acima dos 60 anos. Se calhar nós temos que, juntando aqui às doenças crónicas, são também aqueles que têm mais comorbilidades associadas e, portanto, são aqueles que necessitam de melhores cuidados. Nós, em conversas informais, já todos identificamos bem essa necessidade da população confiar no Sistema Nacional de Saúde, confiar nos profissionais, nos cuidados que estão a ser tomados, porque a medicação deve ser tomada, e tocaste muito bem nesses assuntos, o retorno aos cuidados com a médica de família, ao contacto dos cuidados primários, deve ser essencial e é crucial para o tratamento de qualquer doença crónica, patologia crónica. Eu agora tenho que falar da Patrícia, porque a Patrícia é a médica de saúde pública que está comigo no terreno. O Ricardo também está comigo desde o primeiro dia, mas a Patrícia está comigo no terreno desde o primeiro dia e rapidamente, aliás, ela já estava antes em toda a formação do projeto. Nós tínhamos um grupo criado e onde a Patrícia já tinha a sua intervenção. A minha primeira pergunta tem nada a ver com isto. É como é que o Caminhão da Esperança, enquanto ação solidária, de aporte de valor, de acrescentar valor ao território, neste caso ao interior de Portugal, que muito está relacionado com aquilo que o Paulo já fazia antes, mas nós já lá vamos. Como é que tu vês o Caminhão da Esperança? O que é que te trouxe o Caminhão da Esperança? E o que é que nós médicos podemos dar juntamente com o Caminhão da Esperança à população de Portugal? Obrigada, Alexandre. Essa é uma pergunta difícil, porque não é a minha especialidade, mas também é. Eu acho que a mais-valia do caminhão é nós podermos estar em contacto direto com as pessoas, cara a cara, não ser só na televisão ou nas redes sociais. Para a população do interior mais velha, isso continua a ser o mais importante. E nós, mesmo nas horas de trabalho, mas também fora das horas de trabalho, sempre tínhamos a oportunidade de ajudar a esclarecer mais velhos, ou não tão velhos, mas qualquer pessoa que se cruzasse connosco. Acho que toda a equipa tinha essa vontade de ajudar a desmistificar aqueles conceitos básicos da doença, não só não deixar que o pânico se instalasse de uma forma, obviamente, que paralisasse, não é? Numa fase inicial aconteceu muito isso, e ainda hoje assistimos um ou outro caso em que as pessoas têm alguma dificuldade em regressar e adaptar-se a esta nova normalidade, e esse é o nosso papel aqui. Nós temos que ajudar as pessoas a perceberem melhor como voltar a viver as suas vidas, a trabalhar, a estudar, a conviver, mas com umas novas regras ou com os novos comportamentos e atitudes que só nos
protegem a nós, mas principalmente aos outros, e podermos lidar com isto da melhor forma possível. Não é uma tragédia, apesar de ter sido uma tragédia para muita gente, diretamente, mas também não pode ser levado como mais uma gripe ou outra doença de qualquer importância. Não é importante, nós todos estamos a aprender e não podemos pôr a cabeça debaixo da areia, portanto temos que enfrentar a doença com o melhor conhecimento que os especialistas podem. Eu acho que tu partilhas a mesma opinião que Nós não exigimos, mas pedimos. É uma pessoa como tu que neste momento une tanto conhecimento e tantos fatores cruciais que os stakeholders certamente te aportam. Aquilo que nós precisamos é de soluções. E que soluções é que estão já no terreno, outras a ser estudadas e planeadas, e o que é que nós precisamos para nos adaptar o melhor possível a tudo isto. É uma encomenda grande, não é? Mas seguramente que temos aqui um conjunto de desafios que vamos ter que ultrapassar nos próximos tempos. Desde logo, até fechando um bocadinho aqui algumas das questões que foram elencadas, há aqui um aspecto que é fundamental, que é nós percebermos que há aqui um impacto direto do Covid, mas os impactos indiretos são provavelmente ainda maiores. Temos agora esta questão da mortalidade associada, não é? E que a mortalidade direta é relativamente reduzida em Portugal e portanto, há aqui uma componente indireta muito importante, tem a ver eventualmente com os problemas de seguimento, pode ter a ver também com a questão dos não diagnósticos, tem a ver seguramente também com algum receio que as pessoas têm de recorrer aos cuidados de saúde, não se sentem confortáveis, acham que os serviços não estão preparados para os acolher e que podem eventualmente vir a infectar-se por essa via. Acho que é importante passar a mensagem que as pessoas devem recorrer aos serviços de saúde, como sempre fizeram, e não adiar, principalmente perante o surgimento de sinais de alarme, devem ligar o 112 e fazer aquilo que sempre fizeram, porque os serviços estão lá para os acolher e nunca deixaram de estar. Na parte da emergência sempre estiveram disponíveis e portanto, isso é fundamental. E, portanto, temos esta componente aqui direta da mobilidade e da mortalidade associada, temos esta componente mais indireta e temos outra componente que provavelmente ainda vai ter uma dimensão maior, que é a componente económica. Ou seja, o impacto económico nas diversas atividades, mas particularmente nos cidadãos, nos indivíduos, é tremendo e isto também tem impactos na saúde. E, portanto, estas múltiplas vertentes da pandemia não podem nunca ser ignoradas. E depois há uma discussão para a qual eu não gosto muito de contribuir, é de colocar a saúde em oposição à economia. E não é de todo assim, ou seja, todos nós sabemos que não há boa saúde sem uma economia robusta que possa proporcionar os recursos para que a saúde se possa efetivar, e o contrário também é verdade, ou seja, nós não podemos ter uma economia a funcionar se a saúde não existir, se as pessoas não estiverem saudáveis, não tiverem capacidade de trabalho. E portanto, temos que perceber que nestes momentos, e ainda estamos longe da tal solução definitiva que possa eliminar o problema, vamos ter que nos adaptar. E vamos ter que, e às vezes não é fácil passar esta mensagem, que a evolução, o desenvolvimento das situações vai ser feito de avanços e recuos. Nenhum de nós pretende voltar a março, não é? Nós pretende voltar ao confinamento geral. E, portanto, vai ter que haver um conjunto de abordagens, provavelmente mais minuciosas, mais direcionadas. Nós agora temos mais meios, mais ferramentas para identificar as nossas vulnerabilidades e intervir sobre elas, em vez de termos umas medidas extremamente abrangentes, mas depois são muito pouco específicas, não é? Ou seja, podemos estar a querer matar um mosquito com uma bala de canhão, não é? No início só tínhamos a bala de canhão e agora temos que ter soluções mais direcionadas, mais mata-moscas, digamos assim. E, portanto, vamos ter que ter uma capacidade importante de identificar essas vulnerabilidades e intervir sobre elas. Os operadores económicos são rápidos a adaptar-se e tivemos aqui um conjunto de situações que eu acredito que vão ser perenes e são vantajosas. A questão do teletrabalho, por exemplo, que é uma matéria que não era desconhecida da agenda, mas que era, digamos, marginal, de repente assumiu aqui uma proporção tremenda. E isso, diria, é uma questão que já não tem volta, não é? Ou seja, hoje, julgo que qualquer operador económico, qualquer empregador e, naturalmente, também os trabalhadores reconhecem que há mais-valias aqui no teletrabalho, porque se poupa nos tempos de deslocação, as próprias instalações não estão ocupadas, tem aqui um conjunto de consumos que desce e que para o próprio trabalhador também são interessantes, ou seja, aqui este equilíbrio entre a vida laboral e a componente familiar seguramente que é uma mais-valia. E tudo isso também gera nichos, não é? Ou seja, gera oportunidades que podem ser exploradas. Hoje em dia
quer dizer, há um conjunto de atividades que nós, se calhar, não estávamos a realizar à distância, se calhar porque ainda não tínhamos dado esse salto e que hoje são uma realidade. E, portanto, há aqui um conjunto de oportunidades que seguramente podem ser exploradas. Isto não invalida, naturalmente, que tenha que haver aqui uma interação importante. Há coisas que não dá para fazer à distância. A telemedicina é importante, mas não substitui na íntegra aquilo que é uma consulta médica. Há atividades na área do turismo, por exemplo, que seguramente não se podem viver à distância, não é? A gastronomia tem aqui uma componente que tem que ser experienciada de forma palpável, física, não é? E, portanto, a distância impossibilita essas realidades. Mas seguramente que há aqui, por outro lado, outras viagens, outras oportunidades que surgem e que devem ser exploradas. E, de facto, nós temos um país pequeno, mas com muito para oferecer. E não está toda essa oferta concentrada no litoral. Seguramente está distribuída por todo o país e, portanto, se calhar, às vezes tínhamos as pessoas com mais facilidade a procurar destinos nas Caraíbas ou na Ásia, quando aqui em Portugal não conheciam sequer, não é? E, portanto, esta oportunidade agora de dar a conhecer esses aspectos, e com todas as vantagens que isso acarreta, naturalmente, não podemos ignorar que é vantajoso para a nossa economia, mas também para o nosso conforto. Nós vamos atravessar um mau bocado, todos os países. Portugal tem, de facto, aqui vulnerabilidades que outros países eventualmente não terão. Temos aqui uma dependência importante de fatores externos, não é? Ou seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista do turismo também. Temos aqui, às vezes, dificuldades em gerar receita de forma autónoma e independente. E, portanto, vamos ter que ser criativos. E os portugueses nisso têm aquela nossa expressão muito portuguesa do desenrasque, não é? Que é uma palavra, às vezes, não muito simpática, mas que nós temos que pôr ao nosso serviço. E, portanto, temos que encontrar aqui maneiras de fazer valer aquilo que é a nossa criatividade, aquilo que é a nossa capacidade, aquilo que são os nossos meios para criar novas soluções. É verdade que há um conjunto até de soluções tecnológicas que nasceram em Portugal, há muitos exemplos, aqui se calhar o mais reconhecido é capaz de ser a Via Verde, não é? Mas há seguramente tantas outras invenções que foram feitas por portugueses e, portanto, se calhar nós temos também que privilegiar isso. Há aqui um aspecto que me parece fundamental e que me preocupa muito, que é a questão da educação e da formação. E, portanto, este prejuízo enorme que muitas crianças tiveram e com particular desigualdade, ou seja, se calhar alguém de uma classe social mais favorecida, que tinha os meios, tinha o seu tablet, tinha o seu computador, conseguiu, e até se calhar uma escola com meios mais desenvolvidos, conseguiu ultrapassar este período com menos perda do seu desenvolvimento do conhecimento, cognitivo, etc. Mas seguramente que há muitas crianças que ficaram privadas não só da exposição aos seus professores, não tinham meios para assistir às aulas, não tinham provavelmente os recursos, os seus próprios pais também tinham atividades que não lhes permitiam acompanhar de uma forma tão próxima e também não podemos ignorar até muitas crianças que a única refeição que faziam era aquela que faziam na escola, não é? E, portanto, há aqui, não só do ponto de vista educacional, mas também do ponto de vista social, prejuízos importantes que nós vamos ter que recuperar. Agora deixa-me só roubar-te a palavra, que nós estamos muito alinhados. Aliás, eu penso que todas as pessoas que estão intrinsecamente ligadas ao território e têm um amor real pelo desenvolvimento do país, têm que obrigatoriamente ter uma visão comum. Não há outra, nós temos que olhar para o futuro, nós temos que sem dúvida resolver os problemas imediatos, que é o que estamos a tentar fazer todos no país. Há crianças com fome, há famílias com falta de medicamentos, há empresários que estão a falir todos os dias e eu penso que este encontro da solução imediata depende de todos e cada um de nós. Mas estou mais preocupado realmente com o dia da manhã, como é que nós preparamos o dia seguinte, e eu penso que estamos muito alinhados. Mas dizias aí que realmente este envolvimento e esta corrente nos toca a todos. Só queria fazer aqui uma pergunta, Ricardo, em relação aos eventos com maior aglomerado, os eventos de massas, eu vejo vários, estádios de futebol, vejo todos os dias, festivais, corridas, há muitos eventos e o Paulo também está um bocado dentro desculpa a expressão dentro do saco. Como é que nós, a atividade física deve ser feita, obviamente, ao ar livre, nós temos recomendado, a Federação Social Sul deve recomendar em número de pessoas reduzido, se calhar pessoas dentro da mesma casa para não estarmos a partilhar o espaço, mas nós sabemos que os eventos têm que voltar, porque senão, quer dizer, há uma economia toda que está parada, que já está parada há muitos meses e que se assim continuar poderá ser ainda mais dramático do que já é.
Ricardo, como é que tu vês daqui para a frente este retorno à normalidade? Já falamos da escola, já falamos da gripe sazonal, mas estes eventos vão voltar. Como é que tu vês e que medidas achas que são essenciais, cruciais, as tais soluções que o Paula e os portugueses às vezes há pouco pediam, que tu vês que são essenciais para poderem voltar este tipo de atividades? Aliás, nós temos um exemplo muito próximo, que será a Festival Avante, né? E que vai voltar. Que medidas são cruciais para que isto aconteça? Eu também trabalho na área dos eventos, então também tive vários cancelados este ano e naturalmente é uma comunidade com quem tenho uma grande proximidade e sei bem das dificuldades que todos enfrentam e é particularmente gritante ver que é uma comunidade que tem uma precariedade laboral tremenda e que, portanto, se não há eventos, tipicamente não têm rendimento. E isso é dramático, não é? E isso não há volta a dar em relação a essa situação. Em relação aos eventos, o que nós sabemos é que, infelizmente, há vários exemplos à volta do mundo de grandes concentrações de pessoas que depois levaram à disseminação de doença. Aquilo que nós chamamos os eventos de super disseminação, ou em inglês o original super spreading events. E, portanto, o facto das pessoas estarem concentradas, e todos nós sabemos que os eventos não é apenas o facto das pessoas estarem juntas, é a comemoração, é o convívio, é um conjunto de interações que acabam por acontecer e que constroem os eventos. Portanto, os eventos não é apenas juntar as pessoas num espaço, não é? Há todo um conjunto de coisas que tem que acontecer para que as pessoas experienciem, vivenciem, desfrutem, não é? E, portanto, isso, infelizmente, no contexto atual, são tudo comportamentos que levam a que haja uma maior propensão para a disseminação da doença. Posto isto, vamos ter que encontrar soluções para que isso possa ocorrer com uma minimização de risco importante. Eu acho que o momento é difícil ainda, apesar desta redução que temos tido nos números de casos, é um momento ainda difícil, particularmente atendendo àqueles desafios que elenquei há bocado, da questão da retoma da atividade letiva e também da questão do inverno, e portanto, digamos, os festivais foram cancelados, salvo erro, até ao fim de setembro, e portanto não há previsão que eles possam verificar. E, portanto, os outros eventos de maior ou menor dimensão têm aqui oportunidades interessantes que podem ser exploradas, mas, mais uma vez, para as pessoas fruírem destes eventos, destas manifestações, torna-se difícil as adaptações necessárias. Estamos a falar de manter distâncias de segurança, estamos a falar de utilização de máscara, estamos a falar da necessidade que temos de manter a etiqueta respiratória, eventualmente separações físicas. Tudo isto são coisas que são a antítese de um evento de massas, em que as pessoas vão para desfrutar livremente e para passarem um bom bocado. E, portanto, não é fácil encontrar as soluções para que estes eventos possam ocorrer da mesma maneira que eram no passado. E, portanto, há aqui, eventualmente, uma oportunidade que nós podemos ter que explorar, que é que novo tipo de eventos é que podem ocorrer fruto destas restrições. Até pode ser uma indústria que se possa reinventar e encontrar outras soluções. Quer dizer, mal comparado, pensar, por exemplo, naquelas discotecas silenciosas, não é? Em que cada um tem o seu próprio equipamento áudio e lá dentro não há ruído, não é? E, portanto, se calhar, quer dizer, podemos pensar aqui de que maneira é que eu posso criar um evento em que as pessoas estejam a fruir do evento em si, mas que consigam manter as distâncias e manter a segurança. Isto não é fácil, não é? Mas seguramente que o futuro desta indústria tem que passar pela criatividade, tem que passar pela inovação. E porque eu também acredito que os eventos têm evoluído de uma forma tremenda. Hoje é impensável ter um evento que não passa pelas redes sociais, não é? E, portanto, há também espaço aí nas redes para as coisas acontecerem. Estou a pensar, por exemplo, num evento recente, um live no Instagram, que foi muito famoso, e que reuniu centenas de milhares de pessoas, uma centena de milhares de pessoas, que era perfeitamente inaudito no passado. E, portanto, se calhar há ali espaço, e aquelas pessoas que participaram, houve ali um espírito de comunidade, enfim, houve uma série de coisas que aconteceram e que são diferentes do que acontecia no passado. E, portanto, se calhar esse pode ser um caminho útil, pode ser uma ideia que possa vir a materializar-se. É evidente que isto tudo depende depois de todos nós, não é? E, portanto, se nós conseguíssemos assegurar que toda a gente que participa num evento cumpria determinado tipo de requisitos, era seguramente mais fácil organizá-los e havia uma confiança maior para que isso pudesse verificar. Agora nós não conseguimos garantir isso, as pessoas estão a fruir de um evento, tendem a soltar-se, a interagir com as outras e, portanto, não é fácil também do ponto de vista individual alguém participar num evento deste género e cumprir com todas estas regras. E, portanto,
Eu vejo com dificuldade, sou franco, e vejo com dificuldade que as coisas possam retomar-se rapidamente, mas tenho a expectativa que possa haver esta reinvenção destes eventos e, por outro lado, se conseguirmos ultrapassar a situação, seguramente que a retoma destes eventos terá, vamos comemorar o dobro na sua próxima edição. Há vários destes eventos que diferiram as suas edições de 2020 para 2021, até eventos bienais, que acabam por ter uma edição, expectavelmente, no ano que vem, mas que vamos todos ter que repensar e encontrar as soluções que possam permitir que também esta indústria possa funcionar e que as pessoas que dela dependem também tenham os seus rendimentos. Acho que sim, acho que estamos perfeitamente alinhados. O desafio é grande, temos muita coisa que não conhecemos ainda e obviamente que quando procuramos um evento de massa, e agora fechando aqui um bocadinho neste tipo de eventos, nós estamos à procura de emoções. E as emoções levam-nos experiências, emoções, e portanto procuramos aqui coisas que se calhar nos descontrolam um bocadinho desses comportamentos, como é a utilização da máscara, o distanciamento físico, portanto facilita muito o abraço, o beijo, o salto e o contacto. É, exatamente. Uma pequena mensagem, por favor. Eu penso que a principal mensagem de esperança é realmente não perdermos a fé de que vamos ultrapassar isto. Mas essa fé só, eu para dizer muito bem, só é possível através de gestos, ou seja, através de atitudes. E por isso eu penso que a grande mensagem que nós temos que dar a nós próprios é que um gesto muda tudo, mas não é um gesto único, é um gesto que se repete muitas vezes. Bem, eu acho que é importante que as pessoas percebam que conter esta pandemia depende de nós, depende de todos e de cada um e daquilo que são as nossas opções, as nossas escolhas. Portanto, é fundamental que cada um de nós se proteja e proteja aqueles que são mais vulneráveis e que estão perto de nós. E, portanto, se todos nós fizermos a nossa parte, seguramente vamos conseguir ultrapassar isto sem maiores dificuldades. É evidente que o desafio é enorme, mas é fundamental que cada um tenha a percepção que tem um papel a desempenhar também a esta escala global. E, portanto, adote os comportamentos que são recomendados pelas autoridades e seguramente que num horizonte temporal mais ou menos curto vamos conseguir ultrapassar isto e que esta vivência, isto que fomos vivendo, nos sirva também de aprendizagem e que nos prepare para outros desafios que seguramente também nos vão aparecer ao longo da vida. Bom, e a minha principal mensagem é, tocando aqui no que o Ricardo acabou de falar, é cuide de si, cuide dos seus, mantenha-se seguro e, portanto, cumpra todas as regras que lhe são dadas e certamente, num futuro muito próximo, estaremos todos juntos para nos abraçarmos e festejarmos, se calhar em dobro ou em triplo, depois fica ao critério de cada um a sua imaginação. Portanto, um gesto muda tudo, até porque, neste caso, Portugal fica-te bem. Bem, chegamos ao fim. Eu queria uma vez mais agradecer ao Ricardo Mexia. É um privilégio, são palavras muito sinceras e sentidas. É um privilégio poder conhecer, poder desenvolver projetos contigo, mas acima de tudo poder privar deste olhar que tanta saudades nos deu, poder olhar as pessoas nos olhos e sentir o vibrar do coração. Eu penso que é o humanismo que faz de nós pessoas diferentes. A conversa com a Patrícia hoje está a ter efeitos, mas todos nós somos mesmo, somos pessoas muito humanas, nota-se no nosso cotidiano, de atitudes diárias, mas acima de tudo neste olhar que faz de nós portugueses, lusitanos, pessoas muito quentes, muito fervorosas, mas também pessoas que arriscam a sua vida em prol da vida dos outros. E por isso quero só deixar uma palavra de gratidão, de transmissão e sublinhar este privilégio que é ter o Ricardo Mexia junto ao Caminho da Esperança. Na primeira fase não foi possível, por diversos fatores, mas também dizer que isto foi possível devido ao envolvimento da TVI, da Rádio Comercial, ao apoio da Galp, é excepcional, mas também ao apoio da KPMG, da Mundifarma, da Sabseg, da NASA Motor, da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, da Paneteers, da Global Sport, e penso que foi este conjunto de parceiros, espero não me ter esquecido de nenhum dos parceiros que tenha apoiado esta louvável iniciativa. Dizer que estamos a terminar estamos aqui no Algarve. Foi uma ação desenvolvida em total parceria com a Entidade Regional de Turismo do Algarve, com 6 municípios, Portimão, Albufeira, Olhão, Tavira, Lagos e Lagoas, e estamos já a preparar a próxima. Eu penso que
Infelizmente isto vai estar para durar. Estamos a tentar percepcionar e adivinhar onde é que podemos ser úteis nesta terceira fase que vem aí do Caminho da Esperança, tentamos surpreender o país, nomeadamente na área da educação, mas dar aqui uma palavra final a quem nos acompanha, de que estamos no Algarve. O Algarve é um destino seguro, temos verificado ao longo destes longos dias que por aqui andamos que todas as regras de saúde pública estão a ser aplicadas. Nós somos uma adição de um contributo importante certamente, mas eles têm cumprido e até passado para um patamar superior este estabelecimento de regras que fazem deste destino um destino absolutamente seguro, mas penso que a segurança de cada destino está em cada um de nós. E por isso deixo um abraço de gratidão a todos, cumpram aquilo que aqui ouviram, mas acima de tudo deixar aqui uma palavra uma vez mais, que é assim que vamos terminar, ao Ricardo. Obrigado. Por tudo que nos tem oferecido e por este, não só oferecido aqui como nas televisões, também na TVI, diariamente, sempre alerta, sempre a deixar novos conselhos, sempre a fazer a ponte, com esta serenidade e este bom senso que impera tomar de atitude nesta altura. Por isso, até breve, obrigado ao Ricardo, obrigado ao Algarve e neste caso obrigado Lagos. Até breve.